e ele tinha que fazer um casamento. E aí, nessa acerto da viagem, ele me pediu: Samuel, pelo amor de Deus, se você pode me socorrer, a gente vai realizar, eu preciso realizar um casamento e preciso estar em São Paulo acompanhando uma pessoa numa prova. Então, você pode me ajudar? É sábado, né? Isso foi essa semana, e eu não posso desmarcar o casamento. Eu disse: eu tenho um aniversário, 70 anos. Era um encontro de família da igreja, de uma família da igreja. Falei: vou conversar com a família, se der. Mas aí acabamos conciliando e eu fui celebrar esse casamento e estava falando nessa cerimônia sobre amar e honrar, né? O princípio que é tão complicado de entender, mas mais do que isso, de aplicar. Efésios 6. Mas o nosso alvo não é pensar só nisso, enquanto pensando em família, ou pensando em pais, como nós pais vamos transmitir a nossa religião para os nossos filhos, porque na verdade muitos de nós têm feito isso. Então a gente tem uma igreja, a nossa denominação vai completar 113 anos, nós somos históricos, né? E geralmente nós dizemos que nós somos uma igreja histórica, uma igreja reformada, uma igreja, né, calvinista. Tudo isso é verdade. Mas aí a gente ensina as práticas religiosas aos nossos filhos. E na maioria das vezes a prática religiosa que a gente vive aqui. Isso tudo é importante. Mas não é essa a preocupação que mais está ardendo no meu coração. E nós também estamos vivendo na igreja um tempo de busca, de preparo das pessoas que querem casar, né? No curso de noiva, Almir e Alissa estão investindo nisso, doando a sua vida para esse treinamento. Mas, assim, talvez, eu não me lembro de ter estado numa igreja que tivesse desenvolvido disso. Ouvia sempre falar que a igreja católica faz, e muito bem, né? Preciso reconhecer isso, o trabalho que eles fazem. Algumas outras igrejas, mas eu não sabia desse processo. Mas apesar de tudo, aprender a teoria de como se faz e depois viver é uma diferença. Falava no casamento ontem que muitos de nós vivemos assim. Estou vendo a câmera ali, né? Luz, câmera. Luz, câmera. Luz, câmera. Vocês já estão desesperados comigo para eu falar a ação, né? Mas muitos de nós não falamos e nem agimos. Se fizermos uma prova, nós somos nota 10 no conhecimento da fé que temos. Mente. Muitos de nós têm uma paixão muito grande por valores. Hoje de manhã na escola dominical eu perguntava se quem entendia que oração era um princípio importante para a vida da igreja. Quem aqui hoje entende isso? Oração é importante para a igreja? Mas será que nós temos separado um tempo significativo para a nossa vida de oração? Muitas vezes na oração nós estamos luz, câmera, ou seja, está na câmera, está aqui, ó, pulsando no coração. Nós temos uma paixão muito grande mas falta praticar. Muitos dos nossos têm sido bons religiosos. Mas quando as pessoas que estão ao nosso derredor conversam conosco, e aí eu estou pensando especificamente daqueles que não são cristãos, eles dizem: olha, infelizmente fulano em nada dá bom testemunho. Ah, mas fulano é assim, fulano é assado, fulano... né? Essa semana eu ouvi um testemunho de uma pessoa que é exemplo dentro da comunidade da qual ela faz parte. Domingo e no meio da semana. Mas a família não quer nem saber de ouvi-la, essa pessoa, falando sobre como viver. Porque essa pessoa não consegue viver a fé. Meu desafio para nós nesse mês é pensarmos como é que aquilo que nós cremos molda e move o nosso estilo de vida. Não é que nós não vivamos a fé em casa. Tem muitos de vocês que poderiam vir aqui dar N testemunho de como, dia após dia, a sua fé é influenciada. Mas eu quero crer
que enquanto uns vivem, a maioria estão tropeçando. Eu, particularmente, com a minha família, tenho lutas e dificuldades. E eu estou chamando vocês, não somente para refletirmos, mas para agirmos, de maneira que nós sejamos conhecidos como uma comunidade, uma igreja, uma família. Agora eu não estou pensando na instituição de 113 anos, estou pensando em vocês, nominalmente. Onde vocês estiverem, e eu estiver, nós podemos ser conhecidos como aqueles que vivem o que creem, e que pregam com a sua vida. Sejam os menores, sejam os maiores, sejam os já de cabeça branca ou sem cabelo como eu. Cada um de nós realmente vivendo a nossa fé. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Vai ser no grupo pequeno? O grupo pequeno nós vamos compartilhar a fé. Vai ser nesse culto gostoso, o louvor hoje estava, né, vibrante. É bom, né, um louvor vibrante. Maravilha, mas mais que isso. Vai ser na reunião de oração, com 2 ou 3, 4 pessoas. Maravilha. Vai ser lá no trabalho, especificamente lá. Na escola. Mas assim, é vivermos a nossa fé 24 horas por dia. Quando a gente fala que ela começa em casa, porque o maior tempo que nós passamos na nossa vida, esse é o nosso ambiente. E geralmente é nesse ambiente seguro que nós falhamos. Esse segundo sermão, essa segunda reflexão, tem como base o texto de Deuteronômio capítulo 6. E o alvo é a remodelação da família. Domingo passado nós falamos sobre a remodelação da casa. E a palavra-chave, a expressão-chave era: eu e minha casa serviremos ao Senhor. No meio de uma geração que estava cocheando entre vários pensamentos, Josué diz: vocês vão escolher. Eu escolho. Ele disse: a escolha começa comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Domingo passado nós falamos sobre isso. A escolha começa comigo. Quero que a minha vida, que a minha casa seja diferente. Hoje nós vamos um pouco mais além. Nós vamos nos basear em Deuteronômio 6 e vamos ler os primeiros 14 versos desse texto. Depois ali na projeção vai estar aparecendo na versão NVI. Eu vou ler na que nós estamos acostumados. Mas o tema é a remodelação da família. Estes, pois, Deuteronômio 6, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão,
o Senhor, o teu Deus, temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Deus abençoe a sua palavra, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra Deuteronômio, ela significa, de uma forma muito simples, repetição da lei. Alguns chegam a dizer segunda lei. Não uma outra lei que venha a completar, a substituir, mas é um momento em que a verdade da palavra de Deus, a instrução do Senhor, está sendo trazida de volta. Trazida de volta para quem? Moisés, nesse livro de Deuteronômio, ele repete a vontade e os mandamentos de Deus à nação de Israel. Aqueles que saíram do Egito, que perambularam pelo deserto, que ainda quando pequenos, foram crescendo e vendo o mar se abriu, o rio, o lugar de águas amargas tornaram-se doce, a rocha verteu água, apareceu comida de onde não tinha, apareceu codornizes no meio das areias do deserto, coisas impossíveis, naturalmente falando, mas que o próprio Deus fez. Enfim, momentos em que a terra se abriu e os revoltosos foram engolidos, eles viram grandes feitos de Deus. Segundo o próprio texto de Deuteronômio, as vestes não envelheceram no corpo durante a jornada, os pés não incharam, ou seja, o Senhor Deus era com eles. Mas, irmãos, esta é uma geração teimosa. Quem lê Êxodo, Números, Levíticos e o próprio Deuteronômio vê uma geração egoísta. Melhor fora que morrêssemos no Egito, melhor fora que não saíssemos de lá, porque estavam preocupados com a satisfação dos seus desejos, das suas expectativas. Uma geração rebelde, uma geração que infelizmente vai ser considerada como geração de dura cerviz. O salmista chega a falar de ser como o cavalo e a mula, duros. Uma geração esquecida, que bastava um momento de dificuldades e de crise se passar, para que eles já começassem a reclamar. No momento difícil, clamava ao Senhor: misericórdia, Moisés. Quando Deus agia, daqui a pouco eles estavam agindo segundo o seu próprio coração. Uma geração oscilante na obediência. Uma geração que ora estava dizendo: sim, Senhor, nós faremos o que mandares. E ora, por que Deus está fazendo isso? Deixa eu lhe perguntar. Conhece alguém assim? Será que na sua casa não tem alguém assim? Será que a nossa família não está meio parecida com esta geração? Será que nós não temos sido teimosos, egoístas, rebeldes, esquecidos e oscilantes na obediência a Deus? Muitas famílias hoje estão querendo ser fortes, saudáveis, mas querem continuar caminhando fora dos princípios do Senhor. Querem continuar caminhando distante da vida que Deus pode dar, mas querem os frutos das bênçãos que Deus tem para dar. Fazer a vontade de Deus não é fácil, nunca foi, porque vai contra a nossa natureza pecaminosa. Mas Deus providencia tudo para que nós tenhamos. É só você ler Efésios capítulo 5, do versículo 20 em diante, você vai ver que ele diz que o Espírito Santo está ali para nos encher. Mas nós muitas vezes estamos distantes. Agora, vivemos pulando de igreja em igreja, de reunião em reunião, para vermos um meio de acionarmos a chave que abre a despensa de Deus. Isso nós queremos, prosperar.
Só que no reino de Deus, no projeto de Deus, prospera o homem e a mulher, o jovem, a criança, a família, que ouve, guarda e pratica os mandamentos do Senhor. Bom, Josué escolheu: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu ouso dizer que Josué foi um homem que desfrutou de uma vida próspera e abençoada, apesar das lutas que ele teve. As lutas fazem parte, mas Deus era com ele. Hoje, vamos olhar um pouco da repetição da lei. Devagarinho. Isto. Para que nós possamos ser uma família abençoada e remodelada pelo Senhor, nós precisamos ter uma visão de longo prazo. Eu quero ler com vocês, e eu queria que você lesse comigo, numa só voz. Esta e os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra, para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da vossa vida, para que tenham. Nós precisamos pensar numa visão de longo prazo. O homem pecador, o homem egoísta, a tendência dele é ter uma visão para seu tempo. Se nós olharmos para a nossa geração, nós somos uma geração que tem gasto tudo o que essa terra produz. E aí, se você olhar para a natureza, nós estamos pensando, né? Há pouco tempo aí era toda uma correria para explorar o pré-sal e tirar as últimas gotas, né, do combustível que lá possa ter. Para quê? Hoje podemos falar muito sobre isso, mas o cerne é satisfazer os desejos. Se nós olharmos para a vida, para a construção social diária, nós vamos ver que nós estamos correndo atrás de aventuras, para nos sentirmos vivos e desfrutarmos do melhor desse momento. Por quê? Porque parece que na nossa cabeça, na cabeça dessa geração, eu não estou falando só de você e nem de mim, mas dessa geração está dizendo o seguinte: comamos e bebamos porque amanhã morreremos, vai acabar tudo, e se eu não desfrutar do máximo e do melhor, daqui a pouco eu não vou ter tempo. Até as pessoas que não são cristãos estão começando a dizer assim: que legado nós deixaremos para os nossos? Aqui nesse texto nós vemos de forma muito clara que não é preocupação de Moisés, que não era preocupação dos 70 anciãos de Israel, era preocupação do Senhor. Que os filhos, que os netos, e se a gente pegar um pouco mais, quando chegar em Deuteronômio capítulo 20, quer dizer, se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 5, Êxodo 20, nós vamos ver que a perspectiva de Deus era até 1000 gerações daqueles que o buscam. O que eu faço hoje com a minha fé, o que eu faço hoje com o estilo de vida que eu escolho, no projeto do reino de Deus, tem o poder de influenciar negativamente muitas gerações, positivamente milhares de gerações. Quantos aqui, estou perguntando indistintamente, se você é pai, se você é mãe, se você não é, mas se você pensa a nível de geração e família, quantos desejam ver cada pessoa da sua geração agraciado com a bênção da salvação de Deus? Quantos estão trabalhando para isso hoje? Muitas vezes nós queremos, ou seja, temos a expectativa, mas estamos vivendo um jeito de vida, um estilo de vida, que nada contribui para que isso aconteça. Amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus.
Por quê? Quanto mais próximo do estilo mundano de vida, mais os meus princípios e valores serão influenciados. E muitas vezes, o que acontece é que nós perdemos de deixar a marca, de deixar o legado, de deixar aquilo que realmente fará a diferença. Como você quer que seja a sua família ou a família dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos? E aí pense até 1000 geração. Se você olhar para a última frase desse texto que nós lemos, para que tenham. Se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, 4º mandamento é isso? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias. Quantos aprenderam isso na escola dominical? Dos que têm mais de 40 anos aqui. Eu não vou perguntar quantos honraram. Não vou constranger você. Mas assim, quantos creem que realmente a longevidade pode ser uma bênção de Deus para aqueles que honrarem pai e mãe? Agora eu estou perguntando para todos. Pense naqueles que têm menos de 10 anos na tua família. O que você está fazendo para que essa bênção os alcance? Muitas vezes, nós reclamamos que a igreja não está fazendo nada para que os nossos jovens e adolescentes não se percam na universidade. Hoje eu orava com a irmã Edeni e a irmã Terezinha, logo de manhã, na escola bíblica, e enquanto orávamos, a irmã Edeni estava orando: Senhor, tem misericórdia, e ajuda com que nós não permitamos que os nossos jovens e adolescentes, foi mais ou menos assim, eu não lembro a frase toda, não sejam influenciados quando chegam lá. Quantos daqueles que nós amamos, que passaram pelos bancos desta igreja, infelizmente, em algum momento, filosofias e conceitos do mundo, e me permitam, irmãos, estilo de vida de outros deuses, seja do saber, seja do dinheiro, seja do poder, dominaram e conduziram essas pessoas por caminhos e estão longe do Senhor. Nenhum pai precisa aqui sentir-se culpado. Eu não estou acusando ninguém, mas eu estou dizendo, nós podemos mudar isso se nós escolhermos transferir para a nossa geração futura, transferir para aqueles que caminham conosco a bênção do Shema de Israel, da grande verdade sobre Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E o que é que as pessoas precisam fazer com Ele? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Sabe, irmãos, Satanás estrategicamente, usando todos os meios possíveis, principalmente o meio de comunicação, está bombardeando, eu não canso de falar isso, várias áreas, com a melhor qualidade que ele pode usar. A música, as imagens, os jogos, enfim, os livros. Está moldando a mente das pessoas. E está colocando para as pessoas um estilo de vida onde Jesus não tem lugar. Jesus precisa ser o Senhor das nossas famílias. Mas o diabo está lutando contra isso. Por quê? Porque a única coisa que ele quer é não ir para o inferno sozinho. O inferno foi criado para ele, mas ele quer levar o maior número de seres humanos. Quem crer não será condenado, mas quem não crer, é o que a palavra de Deus nos ensina. Eu não sei se Satanás tem trabalhado na geração da sua família. Em qual geração? Mas a Bíblia diz, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Precisamos pensar, eu estou comprometido com uma visão de longo prazo. E aí me permita, eu oro
pela esposa e pelo esposo dos meus filhos. Eu oro para que a mesma fé que o seu Hermínio Caetano, meu pai, implantou no meu coração quando eu era gurizinho, me contando as histórias bíblicas, possa ser passada de geração em geração. E eu tenho me angustiado para cada dia tentar pôr isso em prática. Tem sido fácil para mim? Está lá Marlise que sabe como não tem. Muitas vezes eu vejo os meus filhos revoltosos com aquilo que eu direciono para eles. Porque os seus amigos na escola não estão nem aí para a fé. Não estão nem aí para os valores cristãos. Mas eu não posso desistir. Eu não vou desistir. Eu não quero desistir. E eu tenho uma companheira que está me ajudando. Minha esposa é minha parceira nisso. Só uma coisa. Quando nós olhamos para esse texto, o texto nos fala algumas verdades imprescindíveis. Desse modo, vocês, seus filhos e seus... Olhe lá, versículo diz isso. Desse modo, vocês, seus filhos... Que modo? Amando a Deus de todo o coração. Que modo? Guardando os seus mandamentos. Que modo? Escolhendo a quem servir agora. Terão vida longa. Desculpe-me, pulei. Você quer essa bênção? Para um pouquinho agora. Feche os seus olhos. Aonde você está? Feche os seus olhos. Pensa na tua família. E eu quero que você pense nos teus avós. O que os teus avós fizeram que influenciou a tua vida, positivo ou negativamente? Você precisa confessar isso a Deus? Se é um pecado, é hora de confessar. Se foi uma bênção, louve a Deus por essa bênção. O que os seus pais fizeram que influenciou você? Se foi para estar aqui nesta noite, aleluia. Mas se tem marca na vida dos teus pais que te, infelizmente, distanciaram do Senhor, é hora de colocar diante do Senhor. O que você está fazendo para os seus filhos? Para os seus irmãos? Para a sua família, que tem influenciado positivo ou negativamente? Olhe agora pelo seu legado dentro da sua casa. Vamos gastar um tempo sobre isso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos olhando para a Tua Palavra, estamos sendo impactados por ela. Senhor, o Senhor disse na Tua Palavra que nós devemos escolher um estilo de vida para que nós, os nossos filhos e os nossos netos e as gerações futuras sejam guiadas pelo Senhor, governadas pelo Senhor. Mas nós reconhecemos que na nossa vida, a herança de princípios e valores que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós. Eu te louvo pela herança que o meu pai me deu pela fé. Te louvo, Senhor, pelas histórias que Ele compartilhou comigo da Tua Palavra, que me fez ter fome de lê-la e conhecer o Senhor através daquilo que eu mesmo poderia buscar na Tua Palavra. Te louvo pelo Teu Espírito que me conduziu desde menino nesses caminhos. Eu te louvo, Senhor, nesta hora, porque aqui há homens e mulheres, há jovens e crianças, que estão sendo marcados de forma indelével pela Tua Palavra.
Mas eu quero reconhecer que a minha vida foi marcada negativamente, Pai, pela escolha dos meus avós por parte de mãe, que ensinaram caminhos tortuosos para minha mãe. E ela aprendeu esses caminhos. E o exemplo dela em muitos momentos marcou negativamente a minha vida. Mas de Deus, eu peço perdão ao Senhor pela geração dos meus avós, pela geração da minha mãe. Eu clamo, meu Deus e meu Pai, pedindo que o sangue de Jesus, que nos lava e purifica de todo o pecado, seja colocado entre os erros do passado dos meus antepassados e a minha geração e a geração dos meus filhos. Porque eu creio, Deus, que muitos dos demônios que perturbaram os meus avós, os meus tios e a minha mãe, tentaram muito contra a minha vida. Mas foi a tua graça superabundante que não permitiu que eu fosse guiado para as trevas. E assim eu sei que há homens e mulheres nesta noite que estão aqui, Senhor, que também experimentam a tua proteção e a tua graça, mas precisam, Deus, da libertação dessa transmissão geracional de princípios e valores. Quebra, Senhor, essa cadeia dos valores negativos, dos princípios negativos. E que doravante, cada um de nós que estamos aqui nesta casa, possamos ser reparadores de brechas, Senhor. Homens e mulheres, em nome de Jesus, que se posicionam diante da tua palavra e que querem ver os seus filhos, os seus netos, os filhos dos seus irmãos, os filhos das suas irmãs, os filhos dos seus familiares, abençoados pelo estilo de vida do teu reino, pelos valores da tua palavra. Ah, meu Deus e meu Pai, eu sei que o inimigo está tramando contra esta geração, e eu intercedo agora por um novo estilo de vida, que possa ser longo de testemunho de que o Senhor é bom, de que a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Ainda não terminou. Irmãos e irmãs, Laércio gosta muito de citar Ed Loisco. E ele diz que hombridade é a semelhança de Cristo, é igual à semelhança de Cristo. Mas no livro que ele escreve, uma das coisas que ele fala sobre este assunto, ele diz assim: a Canaã, a terra prometida nossa, não é um território humano, terreno, geograficamente estabilizado e estruturado. Sabe o que ela é? É a Nova Jerusalém. Mas mais do que isso, pode ser para nós agora um estilo de vida onde a alegria do Espírito Santo conduz as nossas vidas. Onde o amor é o valor do reino que governa as nossas vidas. Onde a paz, a comunhão, o caráter verdadeiro estabelecido por Cristo é vivido por cada um de nós. Eu quero isso para mim. Eu quero viver essa nova Canaã a cada dia. Eu quero entrar nela a cada dia. Mas para isso eu preciso escolher verdadeiramente servir ao Senhor. E não pense que é porque eu sou pastor que eu tenho um privilégio melhor do que você, não, meu irmão. A graça da salvação é dada para aqueles que creem e confessam em Jesus como Senhor e Salvador. Mas o estilo de vida do reino é dado àqueles que escolhem
ouvir as palavras do Senhor e pôr em prática. Nós não podemos ser como o homem que contempla o seu rosto no espelho e quando sai não lembra mais. Esta é uma noite para que você pense muito. Você que entrou talvez aqui pela primeira vez. Eu quero a bênção de Deus sobre a minha casa. Eu quero ter uma família onde a autoridade maior é Jesus Cristo, o Senhor da glória, aquele que ressuscitou, está à direita de Deus Pai e que quer ser S-E-N-H-O-R, Senhor, autoridade sobre a vida e todos os relacionamentos. Aquele que quer vida após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O seguimento de Jesus não é o que nós fazemos aqui dominicalmente. O que nós fazemos aqui é testemunhar do que Deus tem feito nas nossas vidas. O que nós fazemos aqui é celebrar as bênçãos de Deus na nossa vida. O que nós fazemos aqui é aprender de Deus, aprender os caminhos, ouvir uma palavra nesse sentido e escolher obedecer. Lutero dizia, e os reformadores repetem isso, que cada um de nós, ao ouvirmos a pregação da palavra de Deus, precisamos fazer uma escolha. Eu fiz uma escolha. Esse sermão tem 4 pontos. Eu fiz uma escolha de ficar só nele. Mas a minha escolha de ficar só nele é de te convidar a fazer uma escolha de entregar a tua família nas mãos do Senhor. Tem pessoas aqui que é o único na fé, na casa. Os pais não são. Deus é poderoso para convencer, através do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Deus tem um martelo que esmiuça a pedra, que arrebenta os corações mais duros. Mas essa não é uma expectativa que você tem que ter, de que um dia Deus vai fazer, por isso eu vou ficar por aqui esperando que esse um dia chegue. Você precisa tomar posição nas fileiras daqueles que servem ao Senhor, de que escolheram um estilo de vida. Eu te convido a erigir um altar na tua casa, ao Senhor. Eu falei disso semana passada e eu vou repetir. Se você vai toda noite ou toda manhã se dobrar de joelho à beira da tua cama e orar de porta aberta, como fazia o nosso irmãozinho Daniel, de porta aberta, janela aberta. O reino dizia que ninguém deveria adorar ao Senhor, mas ele se posicionou e disse: eu não abro mão de ser este que vive para o Senhor. E eu imagino, a casa de Daniel servia ao Senhor na Babilônia, no meio da adoração dos falsos deuses. Se você vai sentar na sala da tua casa, antes do café da manhã, com a tua Bíblia aberta, não estou falando para fazer afronta, não estou pedindo ninguém afrontar nenhum membro da sua casa. Quem faz isso é nécio, não está sabendo o caminho que vai trilhar, e aí é aquela história, você está afastando as pessoas de Deus. Eu estou falando para você tomar uma posição em viver a tua fé no teu lar. Então eu estou falando de orar, eu estou falando de ler a Bíblia, talvez se você quiser cantar, se você, canta, não tem problema. Mas o meu maior compromisso, o altar que eu quero que você levante na tua casa, é você se tornar uma pessoa que vive os valores do reino. Quais são eles? Você pode pegar lá o fruto do Espírito, lá em Gálatas. Você vai amar
com o amor cristão dentro da tua casa. É muito bom amar os de fora, porque eles não nos conhecem. Você vai confessar os seus pecados e pedir perdão para eles, por eles, para aqueles contra quem você pecou na sua casa. Você vai servir às pessoas da sua casa como serve ao Senhor. E eu não estou falando para pessoas boazinhas, não. Não é só para aqueles que te servem. A maior dificuldade é servir aqueles que nos ofendem. A Bíblia diz que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Vamos pensar isso no reduto da família. Se aquele que você quer que se converta ao Senhor é duro, você precisa vencê-lo pela prática do amor. Serviço. Ore pelos que te perseguem. As pessoas da tua casa estão criando barreira para que você ore, estão fazendo chacota com você. Então está na hora de você escolher orar por eles dia após dia. E seja bem claro, diga para as pessoas da tua família que você está orando por ela. Não seja um 007 não. Esses dias eu ouvi uma pessoa compartilhando o seguinte: quando eu preciso de oração, eu preciso pedir para pessoas de fora, porque eu não sei se fulana orará por mim. Na igreja, fulana é uma maravilha. Não é ninguém daqui. Eu estava lá no ambiente da universidade, fique tranquilo. Nós estamos falando com algumas pessoas do grupo de estudo que são evangélicas, e a pessoa reclamando da hipocrisia de alguns cristãos. Eu espero que isso não aconteça no nosso meio. Acredito que não acontece no nosso meio. Eu estou te convidando a um estilo de vida, meu irmão. Amar e servir, porque foi para isso que o Senhor Jesus te chamou. Eu vou voltar para o texto que nós lemos, e a gente vai encerrar. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou, que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpra. Ensino para ser cumprido, para o qual, na terra para o qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, aprendendo e cumprindo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão os seus decretos e seus mandamentos que lhe ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham prosperidade no Senhor. Fique de pé comigo. Ivo, sabe aquela cançãozinha antiga, Eu Quero Ser, Senhor Amado? Toca para nós. Feche os seus olhos e vamos cantar. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do
e fazia de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. De novo. Nós vamos ficar só nessa estrofe. Senhor amado, eu quero ser um vaso novo. Feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. O Senhor tem me colocado no coração, eu vim preparado para esse sermão inteiro. E desde o início da pregação o Senhor me mandou ficar só nesse ponto. E uma das coisas que Ele coloca no meu coração de verdade é que é preciso haver reconciliação nas famílias para que haja a entronização do Senhor Jesus. E o que eu vou te dizer agora, eu não sei se faz sentido para você, mas se fizer sentido para alguém, você acata e põe em prática. Há famílias que não estão sendo alcançadas porque a mágoa e a amargura e o ódio estão impedindo que vidas consigam sentir o amor de Deus. Há pessoas em famílias que estão vivendo há anos guardando mágoa uma das outras. E nesse sentido, não estão produzindo o testemunho que deveriam fazer. Há pessoas que infelizmente estão carregando lembranças de algo que outros fizeram e fica mantendo a pessoa presa da mágoa. Gente, nós não perdoamos, irmãos, da boca para fora. Perdão da boca para fora não cura, não liberta. Perdão tem que ser do coração. Não é porque você está sentindo paz, é porque você sabe que deve obedecer ao Senhor e obedece. E libera a pessoa da tua mágoa e do teu ressentimento. E o Senhor operará a libertação, a cura do teu coração e do coração do outro. Há pessoas que estão esperando que outras da sua família venham até ela e se humilhe e peça perdão. Só que o outro coração está tão duro ou mais do que. É preciso o passo, você sabe o que precisa ser feito. A palavra nos ensina que a gente tem que obedecer. Reconciliação, Deus buscou comigo e com você quando nós ainda éramos pecadores. Eu não sei o que você precisa fazer para começar um processo de transformação da realidade da sua família a nível de reconciliação. Mas o que o Senhor me fala, me coloca no coração, meu irmão, assim, é o que está vindo forte aqui, eu não posso deixar de falar. É que alguns irmãos vão ter que procurar o outro e dizer, faz tempo que a gente não está se entendendo. Faz tempo que a gente não consegue dialogar direito, a gente fica medindo os passos, as conversas. O ambiente em que a gente está é ambiente de aparência. Eu quero mudar isso. E eu reconheço que eu não tenho contribuído para que a gente esteja bem. Então eu te peço perdão por isso. Você não precisa fingir pedir perdão. Se você fez algo e você sabe que fez, peça perdão. E se o outro fez, olha, eu reconheço que o nosso relacionamento foi quebrado por essa e essa atitude, mas em nome de Jesus, eu quero liberar você da culpa, de qualquer responsabilidade, porque eu declaro o perdão de Deus sobre a sua vida. Faça por fé, não faça porque eu estou mandando, não. Você precisa orar e pedir a Deus discernimento.
E você vai ver que vai começar uma onda de transformação que Deus vai fazer. Dentro dessa igreja nós precisamos fazer isso. Tem pessoas que precisam tratar, que eu preciso tratar com elas. E há pessoas que precisam tratar comigo. É só assim que nós vamos mudar a nossa realidade. É pondo em prática aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Marido com esposa. Tem filhos que têm desonrado os pais, têm que mentido para os pais, dizendo coisas que fazem que na verdade estão fazendo outras. Os pais não sabem, mas Deus sabe. E isso é afronta ao Senhor. Desonra pai e mãe traz consequências danosas. Nós precisamos mudar isso na prática da nossa vida. Escolha ser fiel a Deus. E aí, por ser fiel a Deus, comece a consertar os teus relacionamentos. É tempo de reconciliação nesta igreja, nesta família, nas nossas famílias. Pense nisso, que é o trabalho que o Senhor quer desenvolver a longo prazo, para mudar a história da nossa família e da nossa igreja. Então agora eu quero que você ore pelas vidas que você precisa de reconciliação com elas. Se você não precisa, ore pelos irmãos que você crê que precisam. Ore por mim. Começa a orar aí no teu lugar. O Senhor está te ouvindo. Peça para Jesus governar na tua vida. Apresente as áreas da tua vida que você quer que Ele tenha controle mais do que você não tem permitido. Você tem sido rebelde em alguma área? Renda ela agora no altar do Senhor. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Assim diz o Senhor. Eis-nos aqui, Pai, como igreja, como povo, como família. E nós queremos que a nossa vida seja remodelada, reconstruída a partir da tua visão para nós. A nossa família precisa ser remodelada. Senhor, nós precisamos pôr em prática aquilo que nós conhecemos da tua palavra, dentro de casa. E eu peço ao Senhor agora que ajude a mim, aos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui nesta casa, a essa pessoa que entrou aqui pela primeira vez. Porque, Senhor, nós não podemos mais continuar do jeito que estamos. Nós em nada estamos contribuindo para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Algumas vezes nós temos sido como os fariseus, temos ficado na porta, não entramos e não deixamos as pessoas entrarem. Socorre-me, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Nós levamos agora para a cruz toda a nossa autossuficiência, toda a nossa rebelião contra a tua palavra. Saber a tua palavra, Deus, não praticá-la é rebelião, porque é desobediência. Não nos permita continuar na desobediência, Senhor. Senhor,
saber o que devemos fazer e darmos desculpa, não produzirá, Pai, os frutos que o Senhor tem para nos dar. Então, dá coragem para cada um dos meus irmãos nesta noite, para dar o primeiro passo rumo às reconciliações que precisam ser feitas, aos remodelamentos das relações de pai, filho, de mãe e filho, de irmão e irmã, de netos e avós, de filhos e pais, de primos, Deus. Que haja cura no meio do teu povo nesta noite. Que haja restauração da paz que excede todo o entendimento. Quebra, Senhor, as algemas da amargura. Por favor, Senhor, quebra as algemas do ressentimento. Liberta, Senhor, vidas da prisão nesta noite. Esta é a minha oração. Eu entrego cada um de nós no teu altar. Dá-nos a ousadia de erigirmos nos nossos lares um estilo de vida que seja um verdadeiro altar onde o Senhor é adorado, com relacionamentos santos e santificadores. Em nome e por amor de Jesus. Amém. O Espírito do Senhor nos envia. Tudo o que